Para hoje, pessoal, a gente tem que discutir circuitos de controle e correção de erros. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Estou abrindo uma folha aqui para a gente escrever. Então, vamos lá. É o seguinte. Imagina que você tem um circuito num ponto A qualquer e você quer mandar informação para um ponto B. Para você mandar informação significa transmitir bits, certo? Então, digamos que eu tenho uma sequência de zeros e uns aqui, tipo assim, ó, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eu quero que chegue aqui 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Beleza? O que pode acontecer? Pode acontecer, isso aqui normalmente vai ser um fio, certo? Mas também pode ser onda eletromagnética, como por exemplo em Wi-Fi. Então, a gente já usa o código binário, já usa o sistema binário, só dois valores, para evitar o efeito de interferência. Mesmo assim, essa interferência pode ser tão forte que a gente inverte esses sinais, troca esses sinais. Porque toda vez que uma onda eletromagnética bate num fio, ela vai induzir um campo, uma corrente elétrica. E toda corrente elétrica induz um campo magnético. Vocês sabem disso, né? Gente? Sim. Sim, senhor professor. Então, daí o problema é que quando você quer transmitir um sinal, uma sequência de zeros e uns, de um ponto A para um ponto B, pode ser bem distante, tipo, sei lá, 100 metros, ou pode ser uma distância bem pequenininha, tipo 1 milímetro. Esse sinal ainda vai estar sob a influência de alguma interferência externa, de ruído. E pode haver uma troca desses sinais. Então, existe o que a gente chama de falha de comunicação. Ou seja, por causa da interferência externa, o sinal enviado ele não chega lá. Por exemplo, pode chegar o número 1000, não, melhor, 1001, isso que é bem mais provável de acontecer. Obviamente, eu não quero que isso aconteça, porque se eu quero enviar uma informação do ponto A para um ponto B, eu quero que ela chegue intacta, certo? Como isso é uma possibilidade no mundo real, e é uma possibilidade bem provável, por causa que a gente está sujeito a inúmeras fontes de ruído, de interferência externa, eu tenho que ter um jeito de garantir que a informação que eu mandei de um ponto A chegue num ponto B. Beleza? Vocês sabem qual é a diferença de comunicação serial e paralela? Vocês já ouviram isso? Já, só que eu não lembro não, professor. Alguém lembra e consegue dizer aí com as suas palavras qual que é a diferença de uma comunicação serial e paralela? Qual é o padrão de interconexão de dispositivos nos sistemas computacionais modernos? A gente usa o USB, não é? Isso aí todo mundo sabe, certo? Sim. O que significa o USB? É um acronismo de Universal. O S é de Serial. E o B de Bus, barramento universal serial. É isso que significa o USB. Você sabe por que surgiu o USB? Não, professor. Foi o seguinte, quando antes da era do microcomputador, do computador pessoal, a gente tinha só os mini computadores e os computadores mainframes, basicamente, os computadores de grande porte. E era um número muito específico de computadores. Quando você comprava o computador da IBM, você ia usar tudo da IBM.
Com o advento dos computadores pessoais e, principalmente, a introdução, a abertura do padrão IBM PC, o padrão é todo aberto, né? A IBM tornou ele todo público. Vários vendedores diferentes puderam começar a produzir dispositivos de entrada e saída, tipo teclado, mouse, fone de ouvido e por aí vai. Então, lá pela meio da década de 90, era uma zona, cara. O computador ele tinha bem mais entradas atrás, o PC tinha bem mais entradas atrás, entradas diferentes do que a atual. Isso por quê? Porque comunicação serial normalmente a gente fazia via COM, via PS2, aí tinha a entrada PS2 de mouse e teclado. Aí tinha a porta paralela, aí tinha Firewire, cada fabricante produzia a sua interface e tentava forçar um padrão. E o padrão universal serial ele surgiu de um consórcio de empresas que decidiram um padrão único para interconexão de dispositivos externos. E por que a gente escolheu serial e não paralelo? Tá, quantos fios tem um USB? Um só? 4. Não tem quatro contatos num cabinho USB? Ah, dentro sim. Então, mas é um fio só, né? Mas são 4 fios ali dentro. Dado nas duas direções, DCC e terra, alimentação e aterramento. Beleza? A diferença entre comunicação, então serial é o padrão hoje, certo? Mas durante muito tempo a gente usou serial e paralelo. Não sei se vocês são muito novos para lembrar disso. Vocês lembram que antigamente as impressoras elas eram paralelas? Elas usavam um cabo grossão? Vocês chegaram a ver isso? Não. As impressoras que vocês tiveram, elas já usavam USB, né? Sim. Então, antigamente, as impressoras elas eram conectadas via porta paralela. E era um cabo grosso e curto. E essa é a diferença. A diferença entre comunicação serial e paralelo imagina que eu quero mandar essa sequência de bits aqui do ponto A para o ponto B. Na comunicação paralela, eu mando todos os bits de uma vez. Então, eu preciso de um fio para cada bit. Calma aí. Por isso que o cabo paralelo ele era tão grosso. Porque você precisava de vários fios ali dentro. O que é mais rápido, a comunicação serial ou paralela? O que vocês acham? E a serial é um fio só. Você manda um bit por vez ao longo do tempo. Essa é a diferença. Paralela é todo mundo ao mesmo tempo. Serial é um por vez. Por que parece mais rápido para vocês? O serial ou o paralelo? Acho que o serial parece mais rápido. Você mandar um atrás do outro é mais rápido do que mandar tudo de uma vez só? Um do lado do outro? Não, é paralelo. Assim, a intuição diz pra gente que é mais rápido, não é? Mas a verdade é que depende. Depende do quê? Da distância que você vai enviar o sinal. Por quê? Porque lembra esse efeito aqui, ó, que quando você tem um campo magnético, ele induz uma corrente elétrica, e se você tem uma corrente elétrica, ele induz um campo magnético? Esse é o princípio do eletromagnetismo, que as equações de Dirac, as equações de Dirac não, do Maxwell, consolidaram, e é a base para a eletrônica moderna. É assim que a gente gera um eletroímã e é assim que um motor ou um indutor funciona, um motor ou um gerador funcionam. Então, se eu tenho 2 fios e eu tento passar uma corrente elétrica por eles, então aqui vai ter um I1, uma corrente elétrica 1, e por aqui vai passar uma corrente elétrica 2. Aí os bits vão estar passando por esses fios. Quando eu passar uma corrente elétrica aqui, vai haver, essa corrente elétrica vai induzir um campo magnético aqui. Só que a I2 também está passando, então ela vai induzir um campo magnético aqui. Então, o campo magnético que a I1 gerou vai induzir uma corrente elétrica no I2. E o campo magnético que o I2 gerou,
vai induzir uma corrente no I1. Então, um fio paralelo ao outro induz ruído por si só. É por isso que os cabos paralelos, eles raramente tinham mais que 1,20 m. Se eles eram mais compridos, o que eles precisavam? Eles precisavam de blindagem. O que é blindagem? É um jeito de anular ou mitigar o campo magnético gerado pelo fluxo da corrente. Legal? Então, se você tem uma distância muito curtinha, a comunicação paralela vai ser mais rápida. Mas quando essa distância começa a aumentar, por causa do efeito da indução, a comunicação acaba sendo mais lenta, porque vai haver erros e você vai ter que retransmitir. Beleza? E é por isso que o padrão universal de conexão de dispositivos é serial e não paralelo. Tinha informação nova aí para vocês, não tinha não? Nessa conversa? Sim. Maravilha. Mas o problema da gente não foi superado. Mesmo na comunicação serial, quando eu envio um sinal de um ponto A para um ponto B, pode haver um erro de comunicação. Então, eu tenho que ter um mecanismo para poder verificar se a informação que eu enviei está correta. Existe um negócio que chama teoria da comunicação. Vocês já ouviram falar? Da informação, melhor. Quem definiu isso aqui foi um cara chamado Shannon. E eu, honestamente, acho que vocês deviam estudar isso aqui na faculdade, mas vocês não estudam. Não está na grade de vocês. Teoria da informação é importante para um cara de ciências da computação, concorda? Basicamente, o Shannon, ele é antigo, tá? E a teoria que ele definiu lá atrás, hoje é a base para aquelas teorias da física, de que tudo é informação. Vocês já ouviram essas histórias, não já? E também é importantíssimo na computação, principalmente em comunicação de dados. E o Shannon, ele foge do nosso escopo agora, mas basicamente ele era da época do telégrafo. E eles estavam interessados. O telégrafo nem existe mais, né, cara? Acho que o último telégrafo foi desabilitado há uns 3, 4 anos atrás. Eles estavam interessados porque você sabe como é que a comunicação era feita no telégrafo? Era uma corrente elétrica que passava, a comunicação era serial, e você usava um código Morse, que era sinais curtos ou compridos, não é? Pi, 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 pi. Vocês já viram isso em filme, pelo menos, não já? Em filme já. Então, a realidade a gente usou aquilo muito. E quando a comunicação via telégrafo foi introduzida, ela é anterior ao telefone, né? Ela foi uma revolução, porque antigamente você queria mandar uma mensagem de um ponto A para ponto B, você tinha que pôr alguém de cavalo ou sair correndo para ir. E agora você mandava na velocidade da condução elétrica. Então, daí eles tinham problemas de comunicação. Às vezes um pulso curto virava um comprido, e por aí. Ou então tinha um ruído. E você não conseguia identificar se o pulso era curto ou comprido. E daí esses caras começaram a estudar esse problema de quanto de informação você precisa para checar a informação e papapá. O que a gente vai ver hoje é que é possível a gente construir circuitos digitais que, dado uma informação, eles codificam uma informação extra acerca da informação, para depois, no ponto de chegada, você poder verificar se a informação de chegada foi correta. Entenderam a ideia? Sim, senhor. Parece pouco útil agora, mas não é. Vocês vão estudar daqui a 3 semestres redes de computadores. E essas técnicas, elas estão na base de comunicação de redes. Beleza? Graças a Deus, vocês não precisam mais se preocupar com isso quando você está trabalhando em nível de redes, porque isso está tudo implementado na camada física do protocolo de comunicação. Isso aí é o protocolo Ethernet. É parte do protocolo Ethernet. Então é isso que a gente vai ver hoje. Como é que a gente constrói circuitos que geram informação acerca da informação e permitem a gente checar essa informação. Então, o que a gente vai ver hoje? Essa é a motivação. A gente vai entender o que é paridade. Daí a gente vai ver o código de Hamming e vai ver os circuitos geradores de paridade e verificador de paridade. Beleza? Então, aqui está a motivação, blá, blá, blá. Imagina você mandar uma foto do seu filho e chega um diabinho lá do outro lado.
Não dá certo, né? Então, a solução para esse possível fonte de ruído é enviar, juntamente com a informação, dados adicionais que permitem a verificação e possivelmente a correção de erros de transmissão. O primeiro que a gente vai ver é o método de paridade. Tá, olha que interessante. Existe uma diferença entre você saber que a informação que você recebeu está errada e você saber que ela está errada e ser capaz de corrigir ela. Você percebe que a segundo caso é mais coisa ainda? Porque se você for capaz de corrigir, você não precisa pedir retransmissão. Agora, se você não for capaz de corrigir, a única solução é você falar para quem enviou a informação para você que você precisa que ele envie de novo. Então, o primeiro método que a gente tem que entender é o método de paridade. A ideia é muito simples, pessoal. Você vai contar o número de uns que tem na sua informação. E daí você vai incluir um 0 ou 1 adicional para informar quantos uns tem naquela mensagem. Então, olha o exemplo aqui. Tem dois tipos de paridade, paridade par e ímpar. Na paridade par, você garante que você sempre tem um número par de uns. Na paridade ímpar, você garante que você sempre tem um número ímpar de uns na mensagem. Então, eu vou pegar 7 bits de informação. Então, pega, por exemplo, o bit 0111000. Se eu considerar a paridade par, eu vejo que eu tenho 3 uns, não é? Então, consequentemente, eu tenho que adicionar um extra para que a mensagem toda, junto com o código de verificação, tenha 4 uns. Entenderam a ideia? Claro. É bem simples, não é? Na paridade ímpar é o contrário. Você quer garantir que o número de uns na mensagem seja ímpar. Então, aqui, ó. Aqui é outro exemplo de paridade par. Eu tenho 4 uns na paridade, nessa mensagem de 7 bits. Logo, o bit de paridade par vai ser 0. A paridade ímpar é o inverso. Se eu tenho 3, o bit vai ser 0. Daí eu tenho um número ímpar de uns. Se eu tenho 4 uns na mensagem, o bit de paridade vai ser 1. Para aí eu ter 5 e ter um número ímpar de uns. Entenderam? Simples, não é? Sim, Críticas. Qual é o problema desse método? Alguém vê um problema? eu tô tentando, eu tô procurando, senhor. Então, se eu mandar essa mensagem aqui, ó. O A manda essa mensagem. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho uma comunicação de A para B. Eu envio a mensagem 001111000. Tem uma comunicação aqui, certo? E aí, sofre uma interferência e eu sei que eu estou usando aqui a paridade ímpar. Isso tem que ser pré-acordado entre o emissor e o receptor, quem envia e quem recebe. Eu sei que eu tenho uma paridade ímpar. E aqui chega a mensagem, ó, 001111100. O B vai olhar para a mensagem e falar assim, opa, tinha que chegar uma mensagem com o número 1 de ímpares. Qual que é o problema aqui? A mensagem está errada. Concordam? Chegou o número par. Chegou o número par de uns, porque esse bit aqui mudou de 0 para 1. Mas tem como o B saber qual bit mudou de 0 para 1? Não. Não tem. Ele só sabe que a mensagem chegou errada. Então, tudo que o B pode fazer é mandar uma mensagem para o A falando, envia de novo. Aí vocês vão ver como é que são essas mensagens quando vocês verem protocolos de comunicação. Agora, vamos ver um outro exemplo. Usando paridade ímpar ainda. Eu tenho essa informação e chega isso aqui para mim, ó. 01
11100. Ou seja, esse bit mudou. E esse bit mudou. Quantos uns eu tenho na mensagem agora? Recebida. 5. O que o B vai achar dessa mensagem? Que ela tá certa, mas ela não tá porque ela tem 2 uns a mais. Exato. Então essa é uma limitação do bit de paridade. A gente tem duas limitações aí. A primeira é que o número de bits que podem ter sofrido interferência, ele tem que ser igual à paridade. Se for ímpar, tem que ser um número ímpar de bits. Se for par, tem que ser um número... Não, só vai poder sofrer número ímpar de alterações de bits. Não importa se é par ou ímpar. Para você ter certeza que a mensagem chegou errada. E a segunda coisa é que ele não permite correção, ele só permite detecção. Então ele permite uma detecção meia boca e não permite correção. Mas é um primeiro passo, certo? Tem que ser um erro muito específico, praticamente. Tem que ser. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é usado? Vocês acham que o bit de paridade é usado? Eu acredito que sim. Desse jeitinho que a gente está vendo, vocês acham que é usado? Ah, não, acho que não. É, cara. Você não vai acreditar onde? Na transferência de dados da memória para o processador. A gente usa esse método de detecção de erro. É difícil de acreditar, né? Que nos dias atuais a gente ainda usa isso. Olha um outro dado interessante sobre paridade. Sabe a tabela ASCII? ASCII 2? Sim. Então, a ASCII 2, ela previa originalmente 127 símbolos. 127 eu preciso de 7 bits. Só que a gente sempre representa o caractere com 8 bits. Sabe por quê? Porque o oitavo bit é paridade. A tabela ASCII ela foi criada originalmente para enviar mensagens. Ela foi adotada só posteriormente no contexto de computadores. E daí a Microsoft e algumas outras empresas, cada uma fez a sua versão da tabela ASCII. E usaram o oitavo bit, que a gente normalmente usava para paridade, que originalmente se usava para paridade, para representar mais 127 caracteres. Mesmo assim não foi suficiente, daí criaram o Unicode. Beleza? Agora, por que a gente usa paridade para verificar erro da transferência da memória para o processador? Porque é o seguinte, experimentalmente, a gente sabe que acontece um erro de transferência de dados de memória para o processador a cada 100 ou 170 milhões de transferências. Então, o custo-benefício de um método tão... E quando isso acontece, é apenas um bit que se muda. A chance de você ter mais de um bit mudando na transferência da memória para o processador, ela é um número tão pequeno que dá 0,0000, um monte que é praticamente negligenciável. Então, um método de verificação de um bit só é um bom compromisso, um bom meio termo. Você vai ter um circuito de detecção de erro muito barato para um erro que quase nunca vai acontecer. E é por isso que a gente usa até hoje. Então, tô vendo? Existe um motivo para a gente estar estudando isso. Beleza? Vocês podem esperar na avaliação uma questão para ver se uma mensagem chegou com erro ou não. Beleza? Professor, depois eu tenho que conversar sobre a minha prova.
Tem uma coisa que eu não entendi lá, porque o que o senhor deu 0. Tá, a gente faz depois da aula, pode ser? Ah, pode ser pelo chat? Eu te mandei mensagem, o senhor não respondeu de novo. Acho que já tá virando algo pessoal já. Não, não é, Eu tô cara. zoando, senhor. Vocês estão vendo a tela, né? Aham. Na aula passada pro BCC, para outra turma do BCC, eu esqueci de compartilhar a tela. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, filho. Eu não leio uma mensagem se eu não posso responder ela. Tem 8 mensagens para responder. Eu não tive tempo ainda. Tranquilo. Mas a gente fala depois. Eu respondo pelo chat. É porque eu também tenho coisa pra fazer depois da aula. Tem que estudar que tem prova de cálculo esse final de semana, essa sexta-feira agora. Aí, né? Eu respondo. Cálculo. Filho, tá bom, eu respondo depois do chat. Fica tranquilo. Foi o Vitor, né? Tá falando? Foi o Vitor. Vinícius. Vinícius. Eu olho lá, Vinícius. Pode deixar. Então vamos continuar aqui. Vamos pegar um exemplo. Eu quero transmitir a mensagem gol do Verdão. Eu sou palmeirense. Eu sei que não é um bom momento para ser palmeirense, mas eu sou palmeirense. Representado em ASCII, de um computador A para um outro B. Quais seriam as cadeias de caracteres a serem transmitidas utilizando a paridade par? Aí eu tenho aqui, ó, G-O-L, espaço, D-O, espaço, V maiúsculo, E-R-D-A-O. E daí eu pego o código ASCII, e aí eu calculo as paridades, tá vendo? Pega esse primeiro caso. Eu estou usando paridade par. Quantos uns tem nessa mensagem, no G? 4. Então, o bit de paridade vai ser... Aqui tá errado, cara. Não podia ter esse 0 aqui, ó. Tinha que ser assim, mas... Opa. Assim a mensagem, ó. Daí eu estendo ela para ter o 8º bit, tá vendo? Então aqui, ó, 4, então eu ponho um 0 na frente. Aqui eu tenho 6, então eu ponho um 0. Aqui eu tenho 4, 0. Aqui eu tenho um só, então eu ponho 1 para ter 2 bits. Aqui eu tenho 3, então eu ponho 1 para ter 4, e assim por diante. Entenderam a ideia? Agora, como que eu gero a paridade de uma mensagem? Cara, é muito simples. É só eu fazer o exclusivo de todo e inverter no final. Porque olha aqui, ó, vamos fazer um exemplo com 4 bits. Eu tenho 0, 0, 0, 0. Quero gerar a paridade ímpar. Então, se eu tenho 0, 0, 0, 0, eu vou fazer 0 exclusivo 0 dá 0. 0 exclusivo 0 dá 0. 0 exclusivo 0 dá 0, invertido dá 1. Agora, aqui o 1, ó, eu tenho que gerar um 0 de paridade, certo? 0 exclusivo 0 dá 0. 0 exclusivo 0 dá 0. 0 exclusivo 1 dá 1. Aí eu inverto no final, vai dar 0. E assim por diante. É um circuito bem simples de construir, não é? Uhum. Mas, professor, passar um por um para procurar uma paridade ímpar não custa muito pro computador? Não, cara. Para e pensa assim, ó. Quantos transistores tem num processador moderno? Você sabe? Ah, tem uns milhões, né? Tá entre 1,7 e 2,2 bilhões de transistores. Ok, um pouco mais que milhões. É só 1000 vezes mais milhões. São milhares de milhões. É transistor pra caramba, não é? Quantos transistores você precisa para construir uma porta lógica? Mais ou menos uns 3. Uns 3 em média. Então, se eu usar ali, sei lá, uns 200 transistores para construir um corredor de paridade, o que é 200 quando você está falando de 1,2 bilhão de transistores? Nada, concorda? Sim. É negligenciável. Você sabe quantos transistores você precisa construir para construir um bit de um registrador? De um bit de memória? Não, professor. Não sei quanto transistor. Aproximadamente 200. Nossa, achei. Eu achei que era bem menos. É, devia ser, mas não é. Você vai entender. A gente vai estudar isso, tá? A gente vai construir células de memória e a gente vai contar quantos transistores a gente usou. Você vai ver que é transistor pra caramba. Para e pensa, ó. A gente tem aí 1,2 bilhão de transistores, não é? Você acha que esses transistores são todos usados para construir o processador?
Ah, imagino que não. Não. Sabe onde que você usa a maior parte desses transistores? Memória? Na memória cache. Imaginei mesmo. A maior parte desses transistores vão na memória cache. Quando a gente for fazer a C2, eu vou mostrar isso para vocês, vocês vão ficar de cara. Então tá. Aí a gente discutiu os problemas do método de paridade, que ele só permite identificar um número ímpar de erros, e ele não corrige. A gente precisa retransmitir. Então, beleza? Tranquilo, professor. Tá, e como é que eu verifico a paridade de um circuito? Construo um circuito para verificar a paridade. É o mesmo circuito, cara. Só que você inclui no final uma ou exclusivo com o bit de paridade. Porque isso aqui vai dar... Você recebeu a mensagem. Digamos que você tenha recebido aqui, ó, 0001 e a paridade foi 1. Então, quando você passar tudo por aqui dando 1, tudo, o 0001 por aqui, vai dar quanto? Vai dar 1 e aí invertido vai dar 0. Aqui, ó, 001 dá 0001, não vai dar 1, invertido dá 0. Então, aí eu vou girar 0 aqui. Só que a paridade que chegou é 1. Eles são diferentes? São. Se a saída da U exclusiva aqui for 1, tem erro. Se não, não tem erro. É bem simplesinho. Só que tem esses problemas. Só número ímpar de erros e não corrige. Então, saber que tem um erro na mensagem é fundamental. Mas você sabe que tem um erro, mas não sabe onde que está. Saber qual bit está errado é melhor ainda. Por quê? Porque se tu sabe qual bit está errado, corrigir ele é simplesmente inverter ele, não é? Eu falo para você, na mensagem 10000000, o bit mais significativo, o bit 7, o 1, vai estar errado. Como é que você corrige? Se 1 é errado, só tem uma opção, o 0 é o certo, concorda? Sim, senhor. Então, para você corrigir o erro, a correção em si é trivial, basta inverter o bit. O problema está descobrir aonde está o erro, qual bit está errado. Faz sentido? Professor, vai, sei lá, ter uma comparação entre a que saiu e Não. o que chegou? Imagina que eu tenho um circuito qualquer, a gente vai construir esse circuito agora, e eu entro uma mensagem aqui, ó. Eu entro essa mensagem 10010000. E esse cara aqui ele vai falar para mim, ó, o bit 4 tá errado. Quem que é o bit 4? Esse aqui é o bit 0 e esse aqui é o bit 7. Então esse aqui é o 7, 6, 5, 4. Esse bit aqui tá errado. Como que eu corrijo? Corrigir é só você inverter o bit 4. Se o bit 4 é 1, a mensagem certa ia ser 10000000, concorda? Correção é simplesmente inverter o bit, porque se um bit está errado, e eu sei o valor dele, e eu sei que ele está errado, é só inverter. Só tem duas opções. Ou o bit vai ser 0 ou 1. Beleza? Beleza. Então tá. Daí surgiu um cara chamado Hemming. Ele era um técnico de comunicação na época dos telégrafos. E ele bolou um código linear e binário que permite identificar até 2 erros de transmissão e corrigir até um erro. E ele se baseia na ideia de que apenas algumas combinações de bits são possíveis. Quando você considera que você tem uma mensagem de 8 bits e um bit é de paridade, nem todas as combinações são possíveis. Deixa eu dar um exemplo para você. Se a minha mensagem fosse isso aqui, ó, 0001111 e eu estou usando paridade par, a mensagem final, estendida com paridade, vai ser 00001111. É possível chegar aqui no B, essa mensagem aqui, ó, 10001111,
É possível, por causa que pode ter corrido um erro, mas está errado. Concorda? É impossível chegar no B uma mensagem correta que seja 10001111. Porque esse bit aqui, ó, ele não faz parte da informação. Isso aqui é paridade. É bit de verificação. Sabe onde mais a gente usa código de detecção e correção de erros? Vocês já ouviram falar de CRC? CRC? Quando você zipa um arquivo, Já. e aí você decompacta ele e fala que o arquivo está corrompido, erro de CRC? Yep. Isso aqui é um código de detecção e correção de erros. Bem mais avançado que o RAM. Mas vamos entender o RAM. Então, é baseado nisso. Ele quer identificar onde que bit que está errado. E olha como é que ele funciona. O código de RAM, ele sempre é dado por dois números. Então, o primeiro que a gente vai ver é o 74. 74 significa que a mensagem vai ter 7 bits, mas desses 7, só 4 bits são informação. Os outros 3 são para controle e correção de erro. Beleza? E esses 3 bits de controle e correção de erro, eles são bits de paridade. Tranquilo? Então, digamos que eu queira enviar a mensagem, sei lá, 1010. Ah, professor, mas na realidade eu quero mandar o 00101010. Daí você divide em duas mensagens. Isso aqui vai ser a mensagem 1, isso aqui vai ser a mensagem 2. Tranquilo? O pedacinho de informação que eu quero transmitir agora são esses 4 bits. Depois eu vou mandar esses 4. Beleza? Daí como é que eu procedo? Eu vou pegar e definir, ó, uma casa, 2 casas, vou dar um espaço aqui, 3 casas, 4 casas, 5, 6, 7. E esse bit aqui, ó, vai ser o bit 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Tá bom, pessoal, eu sei que a gente está numerando diferente de como a gente está acostumado. Normalmente a gente numera da esquerda para a direita e começa e termina em 0, né? Isso aqui é antes do computador existir. Esse padrão aí de o mais significativo ficar à esquerda e o menos significativo à direita, e você ter informação 0, é da era da computação. Isso aqui é prévio da computação, tá? Então eu vou apresentar o método como o Hamming embolou ele. Beleza? Esse bit e esse bit, o bit 1, 2, 4, então aqui, ó, 1, 2 e 4 são para verificação. E os bits 3, 5, 6 e 7 são dados. Então, se eu tenho a mensagem, aqui, ó, mensagem 1010, isso aqui vai ser o 3, esse aqui o 5, esse aqui o 6 e o 7. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1010. Tá a minha mensagem. Tá a informação. Agora, o que eu tenho que fazer é calcular as paridades. E ele propõe que a gente calcule as paridades de um jeito muito particular. Assim, ó. Então, esse aqui, o 1 é a paridade 1, paridade 2. Então, vou escrever aqui assim de verde. P1, P2 e P3. E aqui tem um erro, ó. Isso é o Ctrl+C, Ctrl+V, tá vendo? Esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Vou até salvar isso para não perder. O problema de erro é quando você não salva, né? Tudo que você tem que fazer é o exclusivo entre todas esses bits. Então, olha como é que eu calculo a paridade 1. Então, eu quero calcular o P1. P1 vai ter que ser, ó, o dado 1, ou exclusivo, o dado 2, ou exclusivo, o dado 4. Certo? O P2 vai ser igual o dado 1,
ou exclusivo o dado 3, ou exclusivo o dado 4. E o P3 vai ser o 2, 3, 4. 2 ou exclusivo 3 ou exclusivo 4. Tranquilo? Quem que são esses caras? Esse aqui é o D1, D2, D3, D4. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser o quê? 1 ou exclusivo 0 ou exclusivo 0. 1 ou exclusivo 1, 2, 4. E agora vai ser o 1, 3, 4. 1 ou exclusivo 1 ou exclusivo 0. E esse aqui vai ser, ó, 0, ou, que é o 2, né? O segundo, ou exclusivo 1 ou exclusivo 0. E aí você faz os dois exclusivos. É diferente? Então dá 1. 1 é diferente de 0? É, então dá 1. 1 é diferente de 1? Não. Então dá 0. 0 é diferente de 0? Não. Então dá 0. 0 é diferente de 1? É, então dá 1. 1 é diferente de 0? É, então dá 1. E aí eu coloco aqui, ó. 1, 0. E essa é a mensagem que eu envio. Entenderam? É só uma fórmula, né? Que eu apliquei. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem, professor. É tranquilo. Maravilha. Vamos ver se eu fiz certo? Eu espero que sim. Vamos ver, ó. Aqui era 1010. Eu não montei inteiro, tá aqui, ó. 1010, 101. Fiz certinho. Aqui eu calculei o ramming para todas as possíveis mensagens. Beleza? Tá. Então, chegou essa aqui, ó, 101, a gente pega e calcula o P1, P2, P3, tem um exemplo aqui mostrando como é que calcula. Que nem eu fiz esse aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Chegou essa mensagem lá do outro lado. Então, do lado do receptor. Chega o RAM 74, que vale, deixa eu ver, 1011010. 1011010. Essa mensagem, né? 101010. Como que eu sei se ela tá certa ou não? Eu sei que esses bits aqui são as paridades, ó. 1, 2 e o 4. Então, o que eu vou fazer vai ser calcular três quantidades. A Q1, a Q2 e a Q3. E daí eu faço o quê? Eu vou fazer o exclusivo dos bits mais o bit de paridade. Então, o P1, eu não fazia D1 ou exclusivo D2 ou exclusivo D4. O que eu quero fazer aqui é o P1 ou exclusivo esse bit aqui. Vai ficar ruim fazer assim. Vamos fazer aqui, ó. Então, ó, esse aqui é o 1, 2, 3, 4, certo? Esse aqui é o P1, P2 e P3. Então, o que eu vou fazer vai ser, ó, o 1, que é o 0, 0, ou exclusivo. O 2, que é o 0 de novo, ou exclusivo. O 4, que é o 0 de novo, ou exclusivo o P1, que é 1. Então, 0 exclusivo 0 dá 0. 0 exclusivo 0 exclusivo 0 dá 0. Esse exclusivo 0 exclusivo 0 dá 0. 0 exclusivo 1 dá 1. Então, olha um exemplo. Tá. Então, deu 1, certo? Aí eu vou fazer o P2. Vamos lá. Vai ser o 1, 3 e 4. Então, vai ser 0 ou exclusivo. Quem que é o 3? 1. Ou exclusivo 4, 0. Ou exclusivo P2, que é 0.
Olha quanto que vai dar isso. 1, 1, 1 com 0, 1. E agora a gente calcula o K3, que é 2, 3 e 4. O 2 é 0, ou exclusivo 1, que é o 3, ou exclusivo 0, que é o 4, ou exclusivo o P3, que é 1. Olha aqui. 0 exclusivo 1 dá 1. 1 ou exclusivo 0? Tem alguma coisa errada aqui. O que eu fiz de errado? 0 exclusivo 1 dá 1. 1 exclusivo 0 dá 1. 0 exclusivo... Não. 1 exclusivo 1 vai dar 0. Ele está falando para mim que tem erro no bit. O que eu fiz de errado? Tem um exemplo aqui ou não? O que você fez aqui, ali no exemplo, a única coisa que você fez foi, que eu achei estranho, que é o único que foge do padrão, é colocar o 1 em cima do P2. Tá certo isso? Não, tá errado. Que eu vi isso, eu falei, vamos ver o que isso vai dar, porque isso me parece meio que fugiu do padrão. Falei que tinha coisa errada. Tá certo. Aqui, ó. Esse não é o bit 1. O bit 1 é esse aqui, não é? Olha aqui, ó. P1, P2, P3. P1, P2, P3. Bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Agora, se a gente fizer, vai dar certo. Quer ver? Vamos lá. O K1 é 1, 2, 4. Então, vai ser 1 ou exclusivo 2, que é 0, ou exclusivo 0, ou exclusivo P1, que é 1. Então, 1 ou exclusivo 0 dá 1. 1 ou exclusivo 0 dá 1. 1 ou exclusivo 1 dá 0. Agora o 2 vai ser o 1, o 3, que é 1, o 4, que é 0, e o P2, que é 0. 1 exclusivo 1 dá 0. 0 exclusivo 0 dá 0. 0 exclusivo 0 dá 0. E agora o K3, que é o 1, 2, 4. Não, é 2, 3, 4. O 2 é 0, ou exclusivo 3 é 1, ou exclusivo 4, que é 0, ou exclusivo P3, que é 1. Vamos ver quanto que vai dar. 0 exclusivo 1 dá 1. 1 ou exclusivo 0 dá 1. 1 ou exclusivo 1 dá 0. Então, se o K1, K2 e K3 forem todos zeros, a mensagem está correta. Agora, vamos bagunçar ela. A mensagem que chegou para a gente era 1011-001. Que bit que vocês querem mudar? Qualquer um. Vamos no bit 3. Esse aqui, esse 1 aqui? É. Então, a mensagem que vai chegar vai ser 1011-000. É isso, não é? Sim, senhor. Aqui a gente sabe que tem um erro no 3, certo? Vamos até marcar ele aqui pra gente, ó. E agora vamos calcular o K1, K2, K3 de novo, ó. K1, K2 e K3. Eles ficam gritando lá dentro. Então é 1, 3, 4. É isso. Eu vou colocar aqui, ó, pra gente ver as formas. Vocês não precisam decorar isso, não. 1, 2, 4. Então, deixa eu pôr as etiquetas aqui. Esse aqui é o P1, P2, 1, P3, 2, 3, 4. Melhor fazer assim. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o P1, P2 e P3. Melhor, né? Agora vamos lá. 1, 2, 4. O 1 é o 1. Ou o 0 do 2, ou o 0 do 4. Ou o P1, que é 1. Aqui vai ser
1, 3, 4. 1, ou exclusivo 0 do 3, ou exclusivo o 0 do 4, ou exclusivo P2. P2 é 0. E o K3 vai ser o 2, 3, 4. Então é 0, 0, exclusivo 0, exclusivo 0, exclusivo 1. 0, exclusivo 0, ou exclusivo 0, ou exclusivo 1. É isso, não é? Vamos calcular agora aqui. Diferente, 1. 1 é diferente de 0? É 1. 1 é diferente de 1? Não. Então isso aqui dá 0. Aí aqui a gente tem K, eu acho que é K3, K2, K1. Assim que a gente tem que escrever. Agora aqui, ó. 1 exclusivo 0 dá 1. 1 exclusivo 0 dá 1. 1 exclusivo 0 dá 1. E aqui vai ser 0 exclusivo 0 dá 0. 0 exclusivo 0 dá 0. 0 exclusivo 1 dá 1. Não, é K1, K2, K3. Não, tá certo. Oi, só um minutinho, gente. Oi, bebê, o papai tá dando aula, tá? A gente vai terminar a aula de 30 de mão, tá bom? Dá um soco aqui. Só um. Eu vou dar aula, tá? Desculpa, gente. O meu filho mais novo, ele chegou da escola e ele tá numa fase de quer dar soco nas coisas. Daí ele queria brincar de lutinha. Eu falei pra ele que eu brinco depois da aula. Aí aqui a gente escreve assim, ó. Calma. Não, tava certo. Por que eu mudei? Aí vamos escrever o K1, K2, K3. Esse aqui vai ser o 1, 1, 0. É isso, não é? Que número que é esse aqui em decimal? Esse aí. 2, 4, 6. 6 decimal, perfeito. Então, se esse código é diferente de 0, significa que tem um erro no bit 6. Quem é o bit 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu sei que o sexto bit está errado, tudo que eu tenho que fazer é inverter ele para ficar correto, não é? Legal. Legal, não é? Vamos fazer Sim. mais um? Bora. Vamos pegar agora uma outra mensagem, mas vamos mudar 2 bits e ver o que acontece. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou trocar os dois primeiros. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Mas, professor, o senhor falou que o código de Hamming, ele identifica 2, mas só tem a possibilidade de arrumar 1. O que a gente vai fazer agora, filho? Não tem 2 erros aqui? Yep. Olha a mensagem original. Deixa eu diminuir aqui. A mensagem original era 10111010, certo? E chegou para mim 0111010. Então agora eu tenho 2 erros. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar K1, K2, K3, ó. K1, K2 e K3. E vamos ver o que acontece. O melhor jeito de entender isso é fazendo mesmo exemplos. Então aqui eu sei que eu quero escrever o K3, o K2 e o K1 para descobrir onde está o erro. Então vamos lá. É 1, 2, 4. Quer que eu coloque a cola aqui? Quem que quem? Esse aqui é o bit 1, o 2, o 3 e o 4. Esse aqui é o P1, o P2 e o P3. Então vamos lá. 1, 2, 4. 1 ou exclusivo 0, ou exclusivo 0, ou exclusivo P1, que é 0. Depois vai ser o 1, 3, 4. 1 ou exclusivo, esse aqui é o exclusivo. 1, 3, que é 1 de novo, ou exclusivo, o 4, que é 0, ou exclusivo P2, que é 1. E esse aqui é o 2, 3, 4. 0 ou exclusivo 1, ou exclusivo 0, ou exclusivo o P3, que é 1. Olha o que vai acontecer. 1 ou exclusivo 0 dá 1. 1 ou exclusivo 0 dá 1. 1 ou exclusivo 0 dá 1. Então aqui é 1. Aqui, ó, 1 ou exclusivo 1 dá 0. 0 ou exclusivo 0 dá 0. 0 ou exclusivo 1 dá 1.
0 exclusivo 1 vai dar 1. 1 exclusivo 0 dá 1. 0 exclusivo 1 dá 1. 1 exclusivo 0 dá 1. 1 exclusivo 1 dá 0. Então, o que ele está falando para mim? Que aqui eu tenho o 0, 1, 1. Por que ele está falando errado? Ah, é que os bits de erro só podem estar nos bits de dado. Então ele está falando para mim que o bit 3 está errado. Que é 1, 2, 3. Ele está falando que esse bit está errado. E não está nada. Daí o código quebra. Tranquilo? Se eu tiver 3 erros, dá merda também. Ah, entendi. Tá, beleza. Agora olha aqui, ó. O código de Hamming, ele é normalmente representado assim, ó. Hamming NK. Então, o que a gente estava estudando era o Hamming 74, não é? 7 bits de informação, 7 bits de mensagem, 4 bits de dados. Então, ó, se eu tenho 1 bit de dado, eu vou precisar de 2 paridades. O 7 está aqui, ó. 4 bits de dados, eu vou precisar de 3 de paridade. Daí dá 7 total. 11 bits de dados, eu vou precisar de 4 paridades. 26 bits de dados, eu vou precisar de 5. 57 eu preciso de 6. Você percebe que o número de bits de paridade que você precisa, ele cresce linearmente, enquanto que o número de dados que você consegue transmitir, ele cresce exponencialmente? Por isso que ele é um código tão bom. Mas, de novo, ele só permite a gente corrigir 1 bit por vez. Então ele é muito limitado. Mas olha que legal. Taxa de dados por controle. Ele é limitado. O CRC é bem melhor que ele, mas ele usa muito mais bit. Então, aqui, ó, se eu tenho 1 bit de dado, eu vou ter 3 totais. Então, a taxa aqui eu tenho de dados pelo número de bits de paridade, né? Eu vou ter 33%. 33% é dados. Quando eu tenho 4, a taxa total de bits por mensagem vai cair para 57%. 11 vai para 73. 26 vai para 83, 84. 57 vai para 90. Me conta um negócio, tem como essa taxa passar de 1? Não. Não, não tem. Professor, como o senhor disse, o erro dentro do nosso processador é tipo 1 em milhões, né? Aham. De transferência da memória para o processador. Nós ainda utilizamos esse mesmo método de correção, já que Não, o a erro gente usa só paridade. só O paridade. Hamming, o Hamming é a semente por trás do CRC. Só que o CRC ele é melhor estudado quando você está falando de compactação de arquivos, e não nesse contexto aqui. Não, mas eu pensei o código de RAM mesmo, porque tava, pelo que o senhor falou, parece que como que tem pouco erro dentro do processador, para arrumar ele usando isso aí deveria ser simples no caso. Não é difícil, não. Aqui acho que eu tenho um exemplo. Ó. Nós temos Hamming. Tudo aqui de novo, por quê? Então, são os exercícios aí. Aí, ó, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Vocês não vão entregar via e-mail isso aqui, vocês vão entregar via Teams. Quero que vocês escrevam um programa de computador que recebe uma informação de N bits a serem transmitidos. O programa deve verificar que tamanho de mensagem de RAM deve ser computado, computar a versão para a mensagem RAM NM e apresentar a mensagem codificada. Uma segunda função do seu programa deve receber a mensagem de N bits contendo no máximo um erro, decodificar e converter a mensagem para a informação original. Vocês entenderam?
No que o código de Hamming deve obedecer essa tabela aqui, ó. Só para 1, 4, 11, 16 e 57. Tranquilo, professor. Então, deixa eu colocar isso lá para vocês fazerem. Ponto extra, beleza? E de ponto extra eu gosto. Só espero não pegar dengue antes da questão e. Tem um rascunho. Ah, tem esse que foi publicado ainda. Olha que loucura. Qual que era esse aqui? Ah, para vocês fazerem a tabela ASCII. Então, vamos pôr isso aqui para segunda a gente tem aula, né? Dia 21 tá bom, né? Distribuir. Distribuída, a gente tem o extra 2. Vamos criar o exercício. Opa. Exercício extra 3. Vocês programam na linguagem de programação que vocês quiserem, tá? Por dia 22 também, pode ser? Vamos por 23. Isso aqui, 1. Não. 2 pontos da média, tá bom? Legal? Última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Como é que fica um gerador de paridades em VHDL? Olha que simples. Eu tenho uma mensagem de 4 bits, I0, I1, I2 e 3. E eu tenho uma saída de 5 bits, S0, S1, S2, S3 e S4. Daí olha como é que eu gero paridade. O bit S0 é o próprio, a saída 0 é a própria entrada 0. A saída 1 é a própria entrada 1. A saída 2 é a própria entrada 2. A saída 3 é a própria entrada 3. E a saída 4 é o XOR de todo mundo. Simples que chega, não é? Vocês entenderam? Há um jeito mais legal de fazer esse circuito de paridade, gerador de paridade. Em vez de usar um bit para cada entrada, eu vou ter uma entrada de 4 bits, ó, que eu vou usar o STD Logic Vector, e uma saída de 5 bits. Daí eu atribuo assim, ó, o S na posição 0 recebe o I na posição 0, até o S na posição 3 recebe isso na posição 3. E o S na posição 4 recebe o I na posição 0, short e assim por diante. Esse aqui é um programa muito mais limpo do que esse aqui. É uma descrição muito mais limpa que essa. E olha um mais legal ainda. Esse é um outro jeito de programa. Você percebe que você pode escrever o hardware de várias formas distintas em VHDL? Eu estou usando de novo vetores, só que agora eu estou fazendo assim, ó. O S do 3 até o 0 recebe o I do 3 até o 0. E o S na posição 4 recebe 1 quando o I for igual a 0. O I for 0,000. Se não, ele recebe, é paridade ímpar aqui, né? Senão ele recebe 0 quando for 1, recebe 1 quando for 2, 0 quando for 2, recebe 1 quando for 3, para ter um número ímpar de 1s. 0 quando for 4, tem um número ímpar de 1s. Aqui eu tenho 2 1s, então é 1. Você percebe? Eu listo todos os casos aqui. E deixa que o VHDL descobre que isso aqui é tudo XOR. Assim, é o que a gente chama de VHDL comportamental. Você está descrevendo comportamento. Como é que você quer que o circuito funcione? Aqui está descrevendo como o circuito deve ser construído. Isso aqui é VHDL descritivo. Você está descrevendo o circuito. Isso aqui você está descrevendo o comportamento. Isso parece programação, não parece? E isso é só um jeito diferente de descrever hardware. Legal? O verificador de paridade, basta você fazer um ou exclusivo, faz o ou exclusivo de todas as entradas e faz um ou exclusivo ainda com a paridade. Se for 1, é erro. Se for 0, vai ser certo.
Beleza? E você vai ver que quando você monta é invertido para 1 ser certo e 0 ser errado. Quando você monta a tabela, o mapa de Carnot, você acaba com o mapa de Carnot de 5 variáveis, que vai ser assim, né? Que você tem que dobrar o mapa. E aí o que acontece é que você acaba com 2 jogos da velha, o jogo da velha é sempre um exclusivo. E o circuito é idiota, ó. O ABCD, você faz AB, ou exclusivo do A com B, ou exclusivo do C com D, faz um exclusivo dos dois, depois faz um exclusivo com a paridade e inverte para 1 ser certo e 0 ser errado. Beleza? E o circuito de verificação de paridade é a mesma coisa. Pode fazer assim ou fazer. Esse aqui é o bobinho, né? Ou você faz ele descrevendo coloca os XOR aqui, ou simplesmente você faz escreve com EN, que nem a gente fez aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Tá, última coisinha. Quando a gente começa a construir circuitos mais complicados, às vezes é muito importante que eu tenha a possibilidade de ligar ou desligar um circuito. Por que isso é importante? Para consumo de energia, principalmente. Ou para quando eu coloco informação na entrada do meu circuito, mas eu não quero que ele processe ela. No processador, isso vai acontecer o tempo inteiro. Então, todo subsistema, todo sistema digital que se preze tem um enable, um habilitador. Beleza? A ideia é isso aqui, ó. Entra o dado e aí o circuito produz uma saída. E ele vai simplesmente passar a saída para o dado, se você tiver um no controle. Senão, ele não faz nada. Senão, ele não passa o dado para o controle. Um jeito muito simples de construir isso é com uma porta E. Se você colocar uma porta OR, vai ser o contrário, ele vai ser habilitado em 0. Beleza? Mantenha isso aqui em mente, porque a gente vai usar bastante isso em AOC2. Acho que é o gerador de RAM. Esse eu estou repetindo as coisas aqui. E aí, meninos, dúvidas? Entenderam? Não é complicado, é? Sabe qual é o maior problema que eu tinha com essa parte nas avaliações? Os meninos não lembravam das fórmulas. Daí o que eu fazia? Eu dava um formulário na prova. Dava as fórmulas na prova. Daí todo mundo acertava. Agora eu não preciso nem dar a fórmula, porque vocês têm acesso a todo o material, né? Beleza?